Boa noite, a paz do Senhor, glória a Deus pela sua vida, igreja cheia. Eu sei que para os irmãos que estão aí atrás, as colunas não ajudam muito, mas olha para o seu irmão e diga assim: os dias estão contados. Se eu tenho algo concreto? Não, mas eu tenho fé, então isso já vale muito mais, eu creio, amém? Então, te convido novamente a você continuar orando por aquilo que Deus vai fazer em 2018. E uma dessas coisas é o nosso novo prédio. Então, continue orando. Eu tenho fé, eu creio, e eu sei que você também crê nisso. Por isso, você faz parte disso. Nós estamos em obras, lembra? Então, ainda tem algumas coisinhas que não reparam muito, mas com certeza, como eu disse há 2 semanas atrás, você que tem os seus filhos aqui, depois, no final do culto, você está convidado para conhecer as classinhas, falar com a Gi, com a obreira Gisele, ela te mostra as classinhas, com as tias, com as discipuladoras. Com certeza você é muito bem-vindo a conhecer toda a estrutura da comunidade Casarão, que é a sua estrutura que você faz parte, amém? Glória a Deus pela sua vida. Hoje, dia de ceiar, dia de celebrar e lembrar, fazer em memória do Senhor. E é um dia muito especial, um dia que não tem que ser apenas um dia como se fosse religioso ou rotineiro na nossa vida. Então, eu queria que você abrisse seu coração nessa noite. Deixa Deus falar com você, deixa Deus tirar algumas coisas que estão na sua vida que talvez tenham travado a sua vida. Creio que você vai sair daqui diferente dessa noite, amém? Você pode olhar no olho da pessoa que está ao seu lado e dizer: nessa noite, mesmo estando de dia ainda, você vai sair daqui diferente. Dia de ceiar, e nós vamos compartilhar com os irmãos nessa noite uma palavra sobre o sangue de Jesus, que o sangue fala. Quantos já ouviram falar que o sangue fala? A Bíblia diz que o sangue fala, e o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, fala coisas superiores que ao de Abel. Ou seja, então o sangue de Abel também fala. Eu queria trazer uma palavra de convicção para a sua vida nessa noite. Uma palavra que vai trazer algo, que vai liberar algo na sua vida, tirar um peso, uma cobrança, uma condenação, e vai te deixar mais leve hoje. Como eu disse, muitas vezes as pessoas vêm para ceiar, dia de Santa Ceia, com aquele temor, com aquele medo de ficar lembrando o que fez há 2 meses atrás, 1 mês atrás, 1 semana atrás, porque tem medo. E na verdade, o maior propósito da ceia não é você ficar com medo ou se condenar, mas é você expressar o perdão de Deus na cruz e fazer isso em memória dele até o dia que ele vai voltar para buscar a igreja. Nós temos mudado a nossa mentalidade, porque muitas vezes nós nos religião, nos prendemos à lei, e nós vivemos uma vida presa, triste, desanimada, pesada. Isso não é legal. Pode ter certeza que Deus, ele não se agrada em ver você como se estivesse dentro de uma prisão. Não é esse o propósito de Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Hebreus capítulo 12, versículo 24. Hebreus, Novo Testamento. Hebreus 12, 24. Hebreus 12, 24. Quem achou, diga amém. Então leia comigo. E a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então aqui diz em Hebreus que o sangue de Jesus e o sangue de Abel também está falando. E o que o sangue de Jesus está falando aqui? Primeiro eu queria lembrar a história de Caim e de Abel. Quem lembra da história de Caim e de Abel? Caim e Abel foram celebrar o Senhor, adorar o Senhor, ofertar ao Senhor, foram para a igreja, para o culto, parafraseando, claro que não está assim. E a Bíblia diz o quê? Que Caim, ele deu uma oferta dos frutos da terra. Mas Abel deu das primícias do rebanho. E depois a Bíblia diz que Caim ficou com inveja, e por causa da inveja ele fez o quê? Matou
o seu irmão Abel. E a Bíblia diz que depois, então, Deus chega diante de Caim e fala: cadê o seu irmão? E Caim fala: por acaso eu sou responsável para declarar, para dizer onde meu irmão está? Eu queria ler esse texto, Gênesis 4:10, não precisa abrir, mas o versículo 10 diz assim, depois disso que eu falei: disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Então a Bíblia mais uma vez diz que o sangue fala. E o sangue de Abel estava clamando por o quê? Por justiça e vingança, porque foi algo injusto que aconteceu naquele lugar. E se o sangue de Abel está falando sobre justiça, o sangue de Jesus está dizendo sobre o quê? Quando se lembra quando Jesus estava na cruz, sendo crucificado, todos zombando dele, ele diz o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. O sangue de Jesus está falando o quê? A respeito do perdão. Enquanto o sangue de Abel fala a respeito da justiça, da vingança, o sangue de Jesus, que fala coisas superiores, está falando sobre o quê? Sobre o perdão. E você precisa saber disso, porque quando você tem revelação do sangue de Jesus, você experimenta do perdão de Cristo. Uma vez nós compartilhamos aqui que o sangue, ele representa o perdão de Cristo, e o pão representa o quê? A cura. Então o sangue, ele está dizendo a respeito do perdão, porque quando você sabe que você é perdoado, você sabe que você é amado. E é impossível você vir num dia de ceiar, um dia de santa ceia, um dia de celebrar a ceia, cheio de acusação, condenação e falta de convicção do perdão de Cristo. Então a principal coisa que fala aqui, que o sangue de Jesus, o sangue da aspersão, está falando coisas superiores, é o quê? O que é as coisas superiores? O perdão. O perdão, ele é acima de qualquer coisa. O grande problema do cristão, quem é crente aqui há mais de um ano? O grande problema do cristão, sabe o que é? Que muitas vezes ele cria uma mentalidade ou uma razão que falar de perdão é coisa para novo convertido. Falar de perdão é para quem está começando na fé agora. Eu já conheço, eu já não preciso ouvir sobre isso, eu quero ouvir coisas maiores. Mas a Bíblia diz que as coisas superiores é o sangue de Cristo que fala, e fala a respeito do perdão. É que nós criamos uma mentalidade de que eu já ouvi sobre isso eu já aprendi. Ouvi sobre perdão, isso eu já sei. Mas é que o grande engano do cristão é achar que existe algo maior do que o perdão de Cristo. Nem os milagres de cura, de alguém andar, de alguém enxergar, é maior do que o perdão de Cristo. O problema é que muitas vezes nós criamos uma classificação na nossa cabeça de que o perdão é legal, mas isso aí é para quem se converteu agora, para quem reconheceu Jesus agora, para quem entregou a sua vida agora. Mas eu não, eu já estou 10 anos na igreja. Mas o perdão, nós precisamos ser ministrados e ouvir e ter convicção dele todos os dias da nossa vida. Porque o que nos faz estar aqui é a convicção que nós somos amados e perdoados por Cristo. Não tem propósito algum eu vim para a igreja se eu viver com medo, acusação. Eu tenho que ir para a igreja, senão eu vou para o inferno. Eu tenho que ir para a igreja, senão Deus vai me castigar. Isso são mentalidades, doutrinas, religiosidades criadas que muitas vezes nós nos prendemos, ficamos presos em cadeias e vivemos porque tenho que me esforçar, porque senão Deus não vai gostar de mim. E você acha que o perdão de Deus, ele está baseado ou ele é mensurado por aquilo que você pode fazer. E a única condição para você experimentar do perdão de Cristo é reconhecer Ele, que Ele é seu Senhor, Ele é o Salvador, e não tem nada que você possa ir se não for através de Cristo. Isso tem que trazer clareza. Mas eu quero dizer algumas coisas que o sangue de Cristo fala na nossa vida, porque é isso que traz revelação. Como Jesus disse: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos entender que o sangue, ele fala sobre o perdão, e ele proclama que nós somos justos pela fé. Isso tem que trazer convicção no nosso coração. Quantas vezes você se sente culpado, acusado, e você não desfruta do perdão de Cristo? Não, mas você não sabe o que eu fiz. Não sei o que você fez. Mas Cristo, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todas as nossas iniquidades, nossos pecados. Então, nada que você possa ter feito, ou nada que você ainda vai fazer que Jesus não conheça. Porque tudo isso, até aquilo que você vai fazer, já foi sobre Jesus na cruz. Então o perdão é algo mais superior que nós podemos ouvir, porque é através do perdão que nós desfrutamos da salvação.
Você precisa entender isso, porque o perdão dos nossos pecados nos faz alcançar níveis maiores com Deus, de avançar. Por que a gente não quer ser líder? Como que eu vou ser líder? Faz uma semana atrás eu errei, sabe? Eu cometi um erro grave. O que você está fazendo? Eu não aceito o perdão de Cristo, porque eu preciso ser justo pelas minhas obras, pelo meu esforço. Não adianta o que Cristo faz, mas tem que ser eu. Então nós precisamos entender isso. O que o sangue de Jesus tem falado? Tem falado a respeito do perdão. E quantos têm desfrutado do perdão? Você já viu que muitos cristãos gostam de se sabotar, de auto-sabotar, de sofrer, de se punir? Um dia eu estava conversando com uma pessoa e ele disse: não, eu prefiro ficar de banco. Ou seja, eu falei: você está se punindo porque ninguém te tirou. Então muitas vezes o cristão, assim como Judas, ele quer resolver sozinho. O que Judas fez? Nós já falamos isso um monte de vezes, mas é algo que precisa ser aprendido a cada dia. Jesus traiu Jesus, o que ele fez? Se enforcou por remorso? Não, por justiça própria. Por quê? A lei diz que aquele que traiu um sangue inocente precisa morrer. Já que ninguém matou ele, ele foi lá e fez. E tem um monte de cristão hoje vivendo dessa forma. Eu cometi um erro, eu não participo mais, eu não faço mais. E tem se sabotado, tem sofrido, e você mesmo tem tomado as decisões, que Cristo mesmo não tem feito isso. Então o sangue de Jesus está dizendo que você está perdoado, e todas as vezes que você diz que não, você está dizendo que o sacrifício de Jesus foi em vão. Todas as vezes que você recusa aquilo que Jesus disse, é como se você estivesse falando: eu até entendo, mas eu não acredito, eu acho que eu tenho que fazer a minha força, o meu jeito. Então acredite nisso. Independente do que você fez há 2h30 atrás. Talvez você estava saindo da sua casa, você brigou com a sua esposa. Talvez o seu filho foi mal educado com você. Talvez você fez algo que você não deveria. Talvez alguém te fechou e você falou uma palavra que não deveria. E talvez você já veio cheio de acusação para a igreja. Mas o que você precisa entender é que quando você desfruta do perdão de Cristo, você não vai querer viver mais no pecado, mas você vai querer viver e desfrutar do perdão de Deus, porque Ele te amou primeiro. E o que o sangue de Jesus tem falado através do perdão? O que nós sabemos é que o sangue fala através do perdão. Mas o que o perdão representa e o que gera através do perdão? O sangue de Jesus tem falado a respeito do perdão. Mas quando você entende que você é perdoado, a sua vida é aberta e flui em algumas áreas que talvez você não tenha fluído nesses dias. Não precisa abrir, mas Efésios 1:7 diz: na qual, ou nele, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você precisa tomar posse disso. Porque não adianta você achar Jesus lindo, você clamar, adorar, mas você não tomar posse que você é perdoado, você é justificado e você é justo através do sangue de Jesus. Primeira coisa que através do perdão que gera na sua vida. A primeira coisa que gera na sua vida quando você entende e experimenta o perdão é a fé. Quando você entende que você é perdoado, você tem fé para experimentar coisas que você não tem experimentado. Porque sabe o que acontece? Quando você não entende que você é perdoado, que é o sangue de Jesus tem falado que você é perdoado, quando chega e fala: irmão, Deus vai te dar um emprego essa semana. Não, não vai. Ontem eu cometi um pecado. Ou seja, você está anulando o perdão de Cristo. Alguém conhece alguém assim? Irmão, você vai ser abençoado. Não, não vou. Eu não tenho fé, porque ontem eu cometi um pecado e ontem eu vi que eu separei da glória de Deus. E todas as vezes que você diz que você não é perdoado, a sua fé morre e você não tem fé para experimentar nada. Ou seja, a sua justiça própria grita mais alto. Então você tem que entender que quando você entende que você é perdoado, que os seus pecados são perdoados, isso gera fé na sua vida. Quando você entende que você foi perdoado por Jesus, isso gera fé na sua vida. Quando você entende que você foi perdoado, sabe, a consciência não traz mais nada que te abale. Por quê? Porque o perdão e a fé é inabalável. Quando você sabe que você é amado e perdoado, você não se abala por qualquer coisa. Porque mesmo diante de uma dificuldade, você sabe que alguém já te perdoou. Mas quando você tem dúvida disso, você cria uma barreira, ou você cria algumas limitações para experimentar e acreditar que Deus pode e quer fazer algo na sua vida.
Será que tem alguma coisa que você tanto esperou de Deus, mas você se acha não merecedor para receber, e por isso você está vivendo essa vida travada? Porque se você não acredita que Deus te perdoou, isso não tem gerado fé na sua vida para você experimentar o milagre. Quando Jesus, aquele homem que é levado por 4 amigos, aquele paralítico que desce sobre aquela casa, quantos conhecem essa história? Amém? Quando aqueles amigos, com todos aqueles obstáculos, eles pegam e descem aquele homem sobre Jesus, o que Jesus fala? Primeira palavra: você está curado, levante. É isso que Jesus fala? Não. O que Jesus fala? Seus pecados estão perdoados. E o que os fariseus fazem? Por acaso ele é Deus para perdoar pecados? E o que Jesus diz? O que é mais fácil? Eu dizer os seus pecados estão perdoados? Ou levante e ande? Por que Jesus fez isso? Porque aquele homem conhecia a lei, ele estava debaixo da lei, e no entendimento dele, ele não era curado porque ele tinha cometido um erro, e por ele ter cometido um erro, ele não poderia desfrutar de um perdão e de um milagre de Deus. Então na cabeça dele, como um monte de cristão hoje eu estou sofrendo assim, porque há 1 ano e meio atrás, eu xinguei, eu traí, eu menti, por isso, hoje eu estou vivendo dessa forma. É o que aquele homem vivia, porque ele conhecia a lei, e a lei em Deuteronômio diz isso. Quantas de nós estamos vivendo de uma forma que, não, eu ainda não fui promovido, porque há 10 anos atrás, eu peguei e fiz isso. A mentalidade de quem não tem revelação que foi perdoado é essa. E quando você não tem revelação que você foi perdoado, você não tem fé para experimentar aquilo que Cristo já diz e está consumado. O que tem faltado fé nesses dias? Comece a avaliar, não precisa falar, mas comece a avaliar. O que tem faltado fé na sua vida é porque você tem se culpado de alguma coisa que você acha que não foi perdoado. Você tem se condenado, você tem se culpado. E quando existe culpa e você acha que você não foi perdoado, você começa a não acreditar que Deus quer fazer algo na sua vida. E você, como esse paralítico, acha o quê? Eu não posso, eu não mereço. Então por que Jesus diz, os seus pecados estão perdoados? Porque no entendimento daquele homem o quê? Opa, se os meus pecados foram perdoados, agora eu estou livre, eu posso ser abençoado e eu posso receber uma cura. Então você precisa entender que muitas vezes você não tem experimentado de algo, por quê? Porque você acha que você não foi perdoado. Deuteronômio 28, 1, 2 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas as bênçãos. Ou seja, aquele homem tinha essa mentalidade. Por que eu não estou alcançando as bênçãos? Porque eu errei, eu não fui perdoado. Então Cristo, ele traz uma revelação e tira um peso da vida daquele homem e dizer: já que você está aqui diante de mim, preste atenção, os seus pecados estão perdoados. Depois que ele sabe, ele tem a convicção que os pecados foram perdoados, o que acontece? Agora ele tem fé o suficiente para saber que ele vai ser curado. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus, porque fala, não era muito mais fácil? O que aquele homem, ou o que você gostaria mais de ouvir? Eu quero cura. Mas o que tem impedido você de receber uma cura? Aquele homem, o que impedia ele de ser curado, era a falta de perdão, ou ele achar que não tinha sido perdoado. Então quando Jesus diz, os seus pecados estão perdoados, quebram cadeias, para que ele possa desfrutar do amor de Deus. Nessa noite Deus está dizendo, aquilo que você fez há 10 anos, há 5 anos, há 1 hora atrás, está perdoado. Não trave a sua vida, não morra a sua fé, não mate a sua fé. Você precisa ter fé que Cristo já fez o que era necessário. Não há mais nada que possa ser feito. Jesus já morreu na cruz por mim e por você. O que mais você tem esperado que Cristo faça por você? A ceia do Senhor é o momento de você celebrar, fazer em memória de Cristo, até que Ele volte para buscar a noiva, buscar a igreja, eu e você. Mas quantas vezes, de vez você levantar o cálice, o pão e dar graça, agradecer a Deus por tudo que Ele fez, você começa a se justificar. Não, então Deus, sabe o que é? Eu vou tomar esse cálice, mas eu quero te pedir perdão, porque eu sei que eu já pedi nas últimas 12 ceias, mas eu ainda sinto que eu preciso pedir perdão. Você trava. Isso traz peso, traz culpa. Quando você não tem convicção de algo, você vai toda vez pedir a mesma coisa, porque você acha que não estão te ouvindo ou acreditando em você.
Então você precisa ter a convicção que você foi perdoado por Cristo. E quando você tem a convicção que você foi perdoado, isso gera fé para você alcançar coisas maiores, coisas que você ainda não alcançou. O que você tem esperado de Cristo nesses dias? Se você realmente tiver convicção que você é amado por Deus e perdoado, nada é impossível para aqueles que buscam em Deus. Nada é impossível. As coisas se tornam impossíveis para os homens, porque eles olham baseado na ótica e na mentalidade, nas nossas limitações. Mas para Deus, Ele não olha o tempo que você está vivendo hoje, mas Deus, Ele olha o que já está consumado, o final das coisas. Ele diz, no mundo você terá aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Ou seja, o final da história você já sabe, é vitória. Mas isso você tem que ter convicção. O problema é que você olha para a sua vida e foca no problema. Mas quando você lê uma história de um personagem que venceu, como José, como Davi, como tantos homens da Bíblia, como Paulo, homens que foram usados por Deus, você sabe, um exemplo, José. José foi acusado, foi preso, mas a vida dele é fácil, ele foi governador do Egito. Mas agora eu te pergunto, José sabia, por mais que ele tinha promessa de Deus, ele tinha visto que ele seria? Assim, ele tinha isso materializado? Não. Então, assim como José, você vai viver alguns momentos que parece pura injustiça. Como pode acontecer isso? Mas o problema é que você tem olhado como algo que é um momento. Você tem olhado aquele momento como se fosse algo eterno. Mas você tem que olhar para Cristo, não aquilo que você está passando, mas o que vai acontecer lá no fim. Quando você vê a história de José, você já vê ele sofrendo, mas já conhecendo a história que ele venceu. Daí fica fácil as coisas. Mas quando José passou por isso, ele não tinha o resultado final ainda. A nossa vida não é diferente. Você precisa ter fé e convicção que você é perdoado e amado por Deus. Porque mesmo que você não veja ainda o final da história, você já sabe que Deus e Jesus venceu. E é por isso que você tem motivo de sobra para estar aqui e agradecer. Então, a primeira coisa é que através do perdão, que o sangue de Jesus fala sobre o perdão, gera fé na sua vida. Segunda coisa que o perdão gera, quando você tem convicção que você é perdoado, o perdão gera amor. O perdão, ele gera amor. Você sabe o quanto você é amado, o quanto Deus te escolheu. Mesmo que você fosse o único nessa terra, você ainda assim seria amado. Mesmo assim Jesus morreria por você. Você precisa entender isso, porque senão, muitas vezes na sua cabeça Jesus morreu, mas não foi por causa de mim. Foi por causa do Joãozinho, por causa do Carlinhos, por causa do Wellington, por causa do Anderson, por causa da Jaque, por causa do Fernando, por causa do Felipe, por causa do Mateus. Mas por causa de mim, não. Quantos patinhos feios gospel crente tem assim? Não, ele fez, mas não foi por causa de mim. Você acha que ele faria só por causa de mim? Acredite, se você fosse o único nessa terra, mesmo assim Jesus teria morrido por você. Porque a Bíblia diz que Ele nos amou primeiro, e o amor dele é superior a qualquer coisa. Mas quando você não tem revelação do perdão, falta revelação do amor. E quando você não sabe que você foi perdoado, você não experimenta do amor de Cristo. Você tem dúvida se Ele te ama, você tem dúvida se Ele faria algo por você, você tem dúvida se de fato você tem experimentado algo. Por quê? Porque você não tem revelação do perdão. Você precisa ter revelação. É um texto grande, mas é muito poderoso. Eu queria ler com os irmãos Lucas 7,36. Abra sua Bíblia, por favor. Lucas 7,36. Quem achou, diga amém. Amém? Então leia comigo. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. E ao saber que Jesus estava lá comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume.
e se colocou atrás de Jesus e aos seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia que nele está tocando e que tipo de mulher é essa, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Diz, mestre. Disse ele: 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha como lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. E em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher. Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo ou com ósculo santo. Mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou o perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse Jesus a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que perdoa até pecados? Jesus disse a essa mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Preste atenção aqui, algo interessante. Quando você tem convicção que você é perdoado, isso gera amor na sua vida. Aquele fariseu, Simão, levou Jesus para jantar na sua casa. E como era de costume em Israel, todas as vezes, até porque as ruas não eram asfaltadas naquele tempo, todas as vezes que alguém ia até a sua casa, era uma costume normal, né, uma etiqueta normal lá de você dar água para lavar os pés. E esse Simão, esse homem, esse fariseu não fez isso. Era de costume também você dar água, ou você dar um beijo, um ósculo santo. Esse homem também não fez isso. Nem a água nos pés, nem o beijo. E nem o óleo também. E o que Jesus diz aqui? Esta mulher, ela veio até aqui, uma pecadora. Ela pegou um vaso de alabastro com perfume caríssimo, que alguns estudiosos dizem que era o dinheiro de 1 ano de trabalho. E diz que ela quebrou e derramou sobre os pés de Jesus e secou com os cabelos. E Jesus conta uma história aqui muito interessante, uma parábola, uma história para esse fariseu. Diz assim: certa vez, tinham 2 homens que deviam. Coloca isso na sua vida nesse momento. Um devia 1 milhão e o outro devia 10 reais. E ambos não tinham dinheiro para pagar. Então Jesus faz uma pergunta natural para aquele homem, que aquele homem totalmente natural, fala: quem é mais amado? Aquele que foi perdoado 1 milhão ou aquele que foi perdoado 10 reais? Aquele homem diz o quê? Suponho que aquele que foi mais dado, mais perdoado, mais amado. E Jesus diz o quê? Essa mulher, ela fez tudo isso porque ela reconheceu o perdão e ela viu o quanto ela era amada. Mas você, Simão, você não fez nada disso, sabe por quê? Porque você acha que você não tem pecado. E a nossa vida não é diferente. Quando você acha que você é bom demais, que você é santo demais, que você não erra demais, você não tem motivo para agradecer a Deus, porque foi tudo você que fez. A vida desse fariseu era assim. Por que ele não honrou Jesus? Porque ele não via Jesus como aquela mulher via. Aquela mulher viu o quanto que ela foi perdoada. Por isso mais ela fez, porque ela se sentiu amada. E quanto mais amado você é, mais você desfruta do perdão de Deus. E quanto mais perdoado você é, mais você desfruta do amor de Deus. O que Jesus diz aqui? Quanto mais perdoado forem os seus pecados, mais amor existe. Quando você sabe que você foi perdoado por Cristo, que é totalmente graça, porque você não merece, você vai quebrar aquelas polêmicas da graça e dizer: mas viver na graça é fácil, porque o cara vive no pecado, depois vai lá, chora e está tudo certo. Quando você sabe que você foi perdoado, você sabe que você é amado. E quando você sabe que você é amado, você não faz nada para prejudicar alguém.
Pense em alguém que você ama muito. Sua mãe ou sua esposa, sua sogra. Você que ama sua esposa, de verdade, se você ama de verdade, você não vai fazer nada para entristecer o coração dela. Você não vai atrair. Você não vai trair ela. Porque você a ama. E quem ama, é diferente o amor de gostar. Quando você gosta, o gostar é somente interesse. Eu gosto do Fernando porque o Fernando me deu um almoço. Eu gosto do Fernando porque o Fernando me deu um violão. Mas e o dia que ele não me der o almoço ou o violão, eu vou gostar dele? Não tem mais motivo para gostar dele. Agora, quando eu perdoo o Fernando e eu amo o Fernando, ele pode não fazer nada para mim, mas eu continuo amando ele. Porque o amor não está baseado em situações. O amor não está baseado em condições. Eu amo se ele me amar. Não. Quantas pessoas você vê que ama alguém e não é correspondido e continua amando? O amor, ele tudo pode, ele tudo sofre, ele não é invejoso. O amor de Jesus não tem interesse algum. E essa mulher, ela experimentou desse amor. Ou seja, ela viu o quanto que ela era perdoada e o quanto ela era amada. Por isso que ela fez tudo isso. E Jesus diz o quê? Ela teve revelação do perdão dos pecados dela. Por isso que ela fez tudo isso. Enquanto você, Simão, você nem água para os meus pés, nem um beijo me deu, nem um óleo sobre a cabeça. Por quê? Porque você não me honrou, você não reconheceu, porque você acha que você não tem pecado. Quando você conhece um crente que acha que não tem pecado, ele é insuportável. Porque ele acha que ele é maior que Jesus, ele é maior que os anjos. Agora, quando você sabe que você é pecador, você sabe que se não fosse o perdão e o amor de Cristo, você não era exatamente nada. E é o que essa mulher estava vivendo. Então, quando você tem revelação do perdão, gera mais amor na sua vida. Agora, se falta amor de Cristo na sua vida, é porque talvez você não entendeu ainda o perdão de Cristo sobre você. Quanto mais perdoado você é, mais você desfruta do amor de Cristo. Romanos diz o quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele continua dizendo, então é por isso que eu vou viver no pecado? Fala, de maneira alguma. Como eu posso viver naquilo se Deus transformou, mudou a minha vida? Quando você entende o perdão de Deus, você não vai se interessar mais em viver no pecado, porque o amor de Deus te alcança de tal maneira que você se constrange a viver no pecado. A diferença é essa, na lei você não peca porque você não quer ir para o inferno, porque você tem medo do inferno. Mas na graça você não peca porque você é amado. Eu não traio a minha esposa, não é porque eu tenho medo que ela me abandone. Mas eu não traio a minha esposa, é porque eu não quero entristecer o coração dela. Eu não abandono Jesus, não é porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas é porque eu não quero entristecer o coração de Jesus. Você começa a entender o que significa o perdão de Jesus, o amor de Jesus e a fé na nossa vida. E você precisa desfrutar disso. O que tem feito você vir até a igreja? O medo de amanhã você ir para o inferno? Ou o quanto você precisa do amor de Cristo e você é grato por isso isso te constrange a não participar de algo de Deus. O que tem que te trazer para a igreja, para a célula, não é uma cobrança, mas é o quanto você é amado por Deus. E quando eu sei que eu sou amado, eu me sinto muito privilegiado de estar onde eu sou amado. Quando você sabe que você é amado por Cristo, você se sente à vontade e privilegiado de estar onde você é amado e celebrado. Quando você sabe que você foi perdoado, isso gera fé, uma fé que você alcança coisas assim como aquele paralítico alcançou. Quando você sabe que você é perdoado, isso gera amor, de você saber que Ele te amou muito mais do que qualquer coisa que você possa fazer. Não há nada que você possa fazer que você venha surpreender a Deus, ou achar que você fez mais do que Ele fez por você. Isso é tolice. O segredo é, desfrute de quanto você é amado e tudo aquilo que Ele já fez por você. Jesus morreu na cruz, não é porque Ele gosta de você. Porque de verdade, Jesus não teria nenhum motivo para gostar de você, nem de mim. Ele teve que sair, deixar a glória, vir
nascer como homem, sofrer, ter dor no nosso lugar, para te dar a vida eterna. Ele fez isso por amor, e o amor vai acima de qualquer coisa. Não viva como esse homem, como Simão, achando que a vida dele estava muito boa. Por que ele questionou Jesus? Porque ele se achava perfeito demais, ele se achava um homem íntegro demais, um fariseu excelente, um homem que cumpria tudo, que na verdade não cumpria. Quando nós achamos que nós já fizemos o bastante, as coisas se tornam pesadas. Quando você vive como esse homem, com esse Simão, como esse fariseu, você acha que você não tem pecado, você acha que você já fez demais para a igreja, e daí as coisas começam a se tornar pesadas. Mais um evento, mais uma reunião, mais uma célula, mais um dia da semana. Por quê? Porque você não teve revelação o quanto você foi perdoado e amado. Mas agora aquela mulher pecadora que teve seus pecados perdoados, que deu 1 ano de trabalho para Jesus, você acha que ela vai reclamar se tiver mais um dia de oração, mais um dia na célula, mais um dia num batismo? Quem tem revelação que foi amado, não é pesado fazer as coisas para Jesus. Agora, quando você acha que você já fez o bastante, né, eu já orei, eu já li a Bíblia inteira 3 vezes, as coisas se tornam pesadas. Mais uma vez eu vou ter que fazer? Quando você é amado e perdoado, nada é pesado, você faz com prazer, você vai, você é o primeiro a chegar, você é o primeiro a gritar, você é o primeiro a falar, você é o primeiro a pular. Mas agora quando você acha que você já fez tudo e já fez o bastante, tá bom, eu vou por obediência, tá? Porque falou, né? Fazer o quê? Sou líder, sou anfitrião, sou discipulador, sou pastor. Pesado. Tudo que é feito com amor, não existe peso. Você quer avaliar se você tem feito alguma coisa que tem sido pesado? Se está sendo pesado, é porque falta amor. Se para você acordar de manhã e levar um café para sua esposa na cama for pesado, talvez você faria muito mais por alguns amigos. Então é preciso avaliar. A nossa vida com Deus não é diferente. Se você participar de algo de Deus tem sido pesado, talvez está faltando algo de Deus na sua vida. O perdão, desfrutar do perdão e do amor de Deus. Porque quando você desfruta desse amor, as coisas não são pesadas, não são difíceis. Aquela mulher deu 1 ano de salário diante daquele perfume caríssimo que estava naquele vaso de alabastro. Você acha que ela ia se recusar a dar algo para Jesus se ela deu 1 ano de trabalho? Agora para alguns o quê? De novo oferta na igreja. Todo domingo tem que ter a necessidade? As contas, será que não está pagando não? Para onde está indo esse dinheiro? Torna pesado. Eu dou meu dízimo todo mês. Não colocaram uma canaleta ainda para arrumar esse negócio, meu. Fica pesado. Fica pesado. Quando você não desfruta do amor, as coisas começam a se tornar pesadas. Você vira crítico. Eu conheço algumas pessoas, não são de Rio Grande, pode ficar tranquilo. Mas é crítico demais. Eu falei, foi na igreja? Fui. Uma palavra, de novo aquele cara pregando. 1h30. Eu falei, o que teve de bom? Não tem uma palavra para falar de bom. Por quê? Porque não existe amor. Porque quem ama tem gratidão. Quem ama agradece. Aquele homem não agradeceu porque achava que já tinha feito tudo que era suficiente. E por que aquela mulher fez aquilo? Aquele ato de humilhação? Porque ela sabia que ela era amada por Jesus. Quando você tem revelação que você é amado por Jesus, nada se torna caro para fazer por Jesus. Agora quando você tem dúvida disso, tudo se torna pesado. Se tem algo sendo pesado na sua vida, é o momento de você refletir e ver o quanto que você tem desfrutado do perdão e do amor de Cristo. Porque quanto mais você sabe que você foi perdoado, mais você experimenta e desfruta do amor de Deus. Quando você tem revelação do perdão de Cristo, que o sangue de Cristo fala a respeito do perdão, você sabe, isso gera fé para você experimentar e viver coisas maiores. Gera mais amor para que você saiba o quanto você é amado e o quanto você é escolhido por Deus. E terceiro, quando você sabe que você é amado, quando você sabe que existe perdão de Deus e perdão dos seus pecados, você é mais cheio de Deus e mais cheio do Espírito Santo. Quantos conhecem a história de Cornélio, que está lá em Atos? A Bíblia diz que ele era um prosélito, ou um novo convertido. Um homem interessado em fazer tudo aquilo que Deus mandou, as leis e tal. Mas a Bíblia diz
em Atos 10, versículo 4 e 5, abra a sua Bíblia. Preste atenção nesse texto. Atos 10, 4 e 5, amém? Se você achou, diga amém. Leia comigo. Cornélio, este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, a quem por sobrenome Pedro. Esse Simão não é aquele fariseu, esse Simão é Pedro, o apóstolo, amém? Presta atenção nesse texto. Diz que o anjo disse para ele que estava enviando mensageiros, porque subiu até Deus tudo aquilo que ele estava fazendo. Mas agora eu te pergunto, o anjo pregou para ele, ministrou perdão sobre a vida dele? Sim ou não? Por que não? Porque anjo, ele não pode te dar e ministrar algo na sua vida que ele nunca experimentou. O anjo, ele nunca experimentou do perdão de Deus, coisa que o homem sim. Então o que acontece aqui? O anjo fala com Cornélio, mas ele não faz nada, ele só dá uma orientação. Vai até Jope, lá vai ter um mensageiro, você vai procurar e Simão, conhecido como Pedro, vai falar com você. Pula aí para o capítulo 10 ainda, versículo 43. Pedro não, Atos 10, 43, amém? Pedro então veio, entrou na casa dele e começou a expor o evangelho para toda a sua família. Dele todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu nome, todo aquele que crê, recebe remissão ou perdão dos seus pecados. E ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Presta atenção. A partir de que momento na vida de Cornélio e de sua família veio o Espírito Santo? A partir do momento que Pedro ministrou a remissão ou perdão dos seus pecados. A Bíblia diz que através do perdão dos seus pecados veio sobre ele o Espírito Santo. Quando você tem convicção que você é perdoado, que os seus pecados foram perdoados, além de gerar fé na sua vida, além de você experimentar do amor, você é cheio do Espírito Santo e o Espírito Santo vem sobre você. Quanto tempo faz que você não tem experimentado o agir sobrenatural de Deus? As coisas que Deus mais fala com você são simples. Não é que Deus tem que descer, vir como anjo. O que você mais precisa é reconhecer que você já foi perdoado. Quando você desfruta do perdão de Deus, o Espírito Santo de Deus vem sobre a tua vida. Cornélio tinha feito boas obras, dado esmola. Isso até foi reconhecido por Deus. Isso é reino, galardão. Mas não traz salvação. Mas o que acontece? Somente quando Pedro vem na casa de Cornélio, ministra o perdão dos seus pecados e ele é perdoado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem, toma aquela casa e ele, a família dele é cheio. Por um simples fato, aquilo que eu falei no início, muito cristão não gosta de ouvir sobre o perdão de Deus. Isso eu já conheço, já faz 10 anos que eu vou na igreja. Isso aí é assunto básico, assunto de primeiros passos, assunto de maturidade na primeira aula e olhe lá. Mas é através do perdão, da ministração do perdão, que gera fé na sua vida, gera amor na sua vida e vem o Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Quando falta perdão, o fluir de Deus não vem na sua vida. Por quê? Você cria uma barreira. Você acha que você está cheio de pecado e você acha que o perdão de Deus não te alcançou e você não pode desfrutar do Espírito Santo. Essa noite é noite de nós celebrarmos a ceia do Senhor. Principalmente os mais velhos, talvez por muitos anos, eu talvez por 12, 13 anos fiz de uma forma totalmente religiosa de... Deixa eu lembrar se realmente foi perdoado aquele pecado do ano passado. Porque se não foi,
posso ser fulminado aqui agora. Isso traz um peso na sua vida. Quantas pessoas você vê sair de casa para ir para a Santa Ceia com temor, com medo? Eu conheço pessoas que ceiam uma vez por ano, passam um mês sem assistir TV, sem olhar a internet, sem pegar ônibus para não olhar para o lado e não ter perigo de encostar, de esbarrar em alguém, porque gera medo. A Bíblia diz que o único que foi perfeito foi Jesus. Eu não estou dizendo isso para que você viva no pecado de maneira alguma, porque aquele que entendeu o perdão de Cristo não vai mais viver no pecado. 1 João diz o quê? Aquele que nasceu de novo não vive mais no pecado. Porque quando você entende que você é perdoado, você sabe que você não precisa mais das velhas práticas, porque o perdão te alcançou e transformou a sua vida. Nessa noite, quando você pegar do cálice, do pão, é noite de você fechar os seus olhos, levantar o cálice, o pão e dizer: Deus, eu reconheço o perdão de Cristo sobre a minha vida. É por isso que nessa noite eu tenho fé que o Senhor vai restaurar minha família. É por isso que nessa noite eu tenho fé que o Senhor vai salvar os meus pais. Agora, quando falta perdão na sua vida, você não acredita nem que Deus faça algo por você, imagina pela sua família. Quando falta perdão na sua vida, você acha que não é nem capaz de você receber, não gera fé. Quantos líderes que estão vivendo sem fé porque não sabem o quanto foram perdoados, e a célula está minando, morrendo, por quê? Porque ele acredita que ele é culpado. Quantas pessoas que às vezes o filho nasce com alguma complicação, tá vendo, eu sabia, há 35 anos atrás eu não deveria ter feito aquilo com aquela mulher. Peso, cobrança, justiça própria. Isso não é desfrutar do perdão. Pelo contrário, você está rejeitando a cruz de Cristo e achando que você não foi perdoado. Feche seus olhos por um instante. Essa noite é a noite de você desfrutar do perdão de Cristo sobre a sua vida. Porque o que o sangue de Cristo tem falado é: filho, você está perdoado. Como Cristo disse na cruz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus disse isso para aqueles fariseus, para aqueles homens, para aqueles soldados, o que Jesus pode te dizer nessa noite? Você é perdoado, você é amado, você é filho, você é escolhido. Essa noite é noite de você desfrutar do perdão de Cristo por completo. O perdão que vai trazer fé, o perdão que vai trazer amor, o perdão que você vai ser cheio de Deus. Porque você tem convicção de quanto você é amado, o quanto que você é perdoado e o quanto Deus ele deseja fazer algo sobre a sua vida. Feche seus olhos. O perdão de Cristo nessa noite vai trazer fé para você experimentar milagres que foram travados e você nunca experimentou na sua vida. O perdão dos pecados vai gerar amor na sua vida, para você amar assim como Cristo nos amou, não esperando nada em troca. O perdão do Senhor sobre a sua vida vai tirar o seu olhar crítico de tudo, reclamar das coisas, para você começar a amar e agradecer por aqueles que têm feito algo por você. O perdão dos seus pecados vai trazer, os céus vão se abrir para que Deus te encha com o Espírito Santo, com a presença dEle, porque quando você sabe que você é perdoado, você é cheio do Espírito Santo, assim como Cornélio foi cheio. Queria chamar a banda aqui. Fique com seus olhos fechados nesse momento. A ceia do Senhor não é um momento de você se condenar, se culpar, de você ficar trazendo medo sobre a sua vida. Mas a ceia do Senhor é um momento poderoso para a sua vida, para você fazer em memória do Senhor e falar: obrigado, Deus, porque eu sou amado. Obrigado, Deus, porque o Senhor me amou primeiro. Obrigado, Deus, porque o Senhor me escolheu. Tira todo o peso, toda a acusação, toda a culpa sobre a tua vida neste momento. Essa noite é noite que Deus quer quebrar cadeias, quer livrar, quer liberar a sua vida.
que na verdade já foi liberada há muito tempo, mas você, por algumas razões, você travou e não deixou mais Deus fazer algo. Não é mais uma ceia, não é mais um pão, não é mais um cálice, mas é a ceia que vai transformar a sua vida, porque existe perdão de Cristo para você. Oh Deus, nos traz essa convicção nessa noite, Deus, do seu perdão, do seu amor, Jesus, sobre as nossas vidas, Deus. No seu lugar, você tem uma oportunidade nessa noite de experimentar e desfrutar de tudo aquilo que Deus Ele tem para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento, para o seu ministério. O que Deus tem para você são planos de paz, amor, cuidado, não justiça própria, acusação, condenação. Deixa Deus tirar todo o peso da sua vida nesse momento. Deixa Deus tirar toda a culpa da sua vida. Deus não te chamou para viver debaixo de uma culpa, de uma acusação, muitos e muitos anos na sua vida. Mas existe perdão de Deus para você. Existe perdão de Deus para você nessa noite. Você precisa entender que o seu pecado foi perdoado, não há mais dívida. O favor de Deus te alcançou. Suas dívidas foram pagas. Ele pagou na cruz. Não há mais dívida, não há mais preço. Já está consumado. Tudo foi pago. Pare de colocar juros naquilo que já está quitado. Pare de colocar cobrança naquilo que Deus já perdoou. Comece a desfrutar do perdão de Cristo sobre a sua vida. Aí você vai pegar do pão e do cálice e vai desfrutar com amor, com fé. Assim como Jesus fez com aquele homem paralítico, perdoou os seus pecados e o fez andar. Assim como Jesus fez com aquela mulher pecadora, perdoou os seus pecados e a adoração dela subiu até os céus. Assim como Jesus fez na vida de Cornélio, os seus pecados foram perdoados e o Espírito Santo tomou sobre a vida dele e a família dele. É isso que Deus quer fazer na sua vida e na sua família neste momento. Quero te convidar nesse momento a você gerar fé, gerar amor e o Espírito Santo na sua vida através do perdão de Deus. Se você estiver com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, você vai começar a ministrar o perdão, o amor sobre a sua família, sobre a sua vida. Tira toda a culpa, todo o peso. Fique de pé, abraça sua família, faça isso. Você não precisa de um ministro. Mas é noite de você desfrutar do perdão genuíno e completo de Cristo sobre a sua vida. Porque o que o sangue de Cristo fala é: filho meu, você está perdoado. Filho meu, você está perdoado. Começa a experimentar do perdão de Cristo.